Muito bem, muita paz, muita luz. Vamos direto ao assunto. Quando você intensifica o seu sentimento de união com o sagrado, com Deus, você torna mais intenso e até perfeito o seu laço ou a sua sintonia com essa força geratriz, criadora. Agora, se você não intensifica, se você não é uma pessoa firme na oração, se você ali dentro da sua religião não segue os preceitos espirituais da sua doutrina, vai ficar bem complicado. Não estou dizendo que a pessoa seja obrigada a ter uma religião para ter contato com Deus, mas as religiões com todas as suas limitações e até defeitos, elas permitem pedagogicamente que você tenha um método ou vários métodos de conexão. Mas você já disse em alguns vídeos que ninguém nunca perdeu o vínculo com Deus e que se nós somos extensão de Deus, Deus está em nós, nós estamos em Deus, então não precisa de nenhuma religião para religar. E quem é que está falando em religar? Nós estamos falando em intensificação. Você e Deus já são um só e nada, nem ninguém, nem mesmo suas atitudes ou aquilo que você acredita que é pecado, pode separar você de Deus. Porém, a intensidade desta conexão, desta ligação com o sagrado, vai depender sim do seu nível de consciência e de algumas práticas. A intensidade. Tá? Intensidade. Por exemplo, você nasceu lá, filho de Dona Maria das Couves e o seu Pedro das Couves. E vamos supor que você fica 20 anos sem falar com os pais, sem ver os pais. Você não deixa de ser filho deles por isso. Não deixa de ser filho. Pode ter certeza que muitas vezes o amor deles por você seja tanto quanto ou até maior, não se sabe, ninguém tem uma régua para medir. O amor deles por você talvez seja muito igual ou até maior do que com aqueles que convivem diariamente. Mas você intensificou o laço? Não. O dia que vocês se verem, vocês vão ter muito o que falar e conversar, ou nada. Porém, algo vai ter que ser feito para resgatar um tempo perdido. Então, quanto tempo você já não perdeu em relação a você e Deus? Porque Deus está o tempo inteiro vinculado a você. E você? Tem consciência disso? Fez por onde merecer esse vínculo? Hein? Então, é nesse sentido aí. Tá? E aí é onde a gente muitas vezes passa, por exemplo, numa linha de caboclos, de boiadeiro, por exemplo, e o boiadeiro te chama para uma conversa. Vocês já ouviram falar na linha dos boiadeiros. A linha dos boiadeiros, os boiadeiros começaram a vir na linha de caboclos, foram ganhando espaço, assim como os malandros começaram a vir na linha de Exu e de Baiano, e com o tempo estavam ali com a sua linha. E aqui no livro do mestre Rubens Saraceni de Ogum, As 7 Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, já no finzinho do livro, a editora Madras lançou a Religião dos Mistérios. Diz assim, na página 156, a linha espiritual dos caboclos boiadeiros. Tá? Para algumas correntes de pensamento umbandista, esses espíritos já foram Exus. E numa transição de seus graus evolutivos, hoje se manifesta como caboclos boiadeiros. Essa é a interpretação mais aceitável, mas muitos desses caboclos boiadeiros nunca foram Exus, e sim atuam nas linhas cósmicas dos sagrados orixás, e são regidos por Ogum e por Logunã. E seus campos de ação são os caminhos, Ogum, e o tempo, ou as campinas, Logunã. Veja bem, há quem diga mesmo que assim como Iemanjá tem o mar como o seu representante aqui da natureza, a Oxós tem as matas, o Yalogunã teria os descampados. Né? Assim como já perguntaram outro dia, Catendê, Catendê, segundo o que foi passado para mim ao longo desses anos todos, poucas pessoas conhecem e trabalham com Catendê, ele reúne muitas energias dos arquipélagos, das ilhas, e também das cavernas e vulcões. Né? Agora, dizer que
boiadeiro, já foi Exu, passa aquela imagem de que os Exus são espíritos inferiores e que de tanto trabalharem direitinho, os que trabalharem direitinho na Umbanda, ou nas religiões que trabalham com intercâmbio mediúnico, de tanto trabalhar direitinho ali sem fazer o mal, aí eles recebem o direito de virem numa outra linha e serem, entre aspas, do bem. Isso aí está totalmente fora do contexto, tá? Isso aí era uma crença antiga que tinha, por volta dos anos 60, 70, ficou muito forte. Aqui dá para ver que o mestre Rubens se deixou na época possuir por essa crença, e que, graças a Deus, não se fala mais nisso. Quem fala nisso são aquelas pessoas bem desinformadas e equivocadésimas que insistem ainda em chover no podre, não é nem do molhado, mas é naquela, sabe aquele molhado que não seca nunca, que já está podre, vira um lodo. Pois é, porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que um espírito que entra para falar para uma legião de Exus, ele é um espírito totalmente consciente do papel de um Exu e ele tem luz, porque só vai ser aceito se tiver luz na falange, e ele vai dia mais dia, conforme vai trabalhando, adquirindo mais luz ainda que ele trabalha nas trevas. Então não tem que virar Exu, não tem que virar preto velho, não tem, aliás, desculpa, não tem que o Exu virar caboclo, não tem porque o Exu depois virar um boiadeiro, virar um preto velho, virar... Poxa. Então assim, quando ele fala que essa é a interpretação mais aceitável, essa foi uma interpretação bem aceitável, extremamente equivocada e errônea do passado. Graças a Deus não se pensa mais assim. Graças a Deus não se pensa mais assim. Cor. Eles gostam muito de usar o laranja com branco ou só laranja, os boiadeiros. Alguns usam marrom com laranja, mas isso não quer dizer muito que eles todos trabalham na frequência de Xangô e Egunitá, não, viu? Porque Xangô a gente costuma acender vela laranja, marrom ou marrom com vermelha, e quando é caso de desmanchar magia negra, eu uso geralmente marrom com vermelha. E o Egunitá a gente usa laranja, e o laranja com vermelho quando é para desmanchar magia negra. Agora, os boiadeiros usam a cor laranja porque representa muito a ligação com o couro. Era a cor mais próxima da época que se tinha para associar a questão da energia do couro, que representa o eletromagnetismo e também representa a cor laranja, representa um eletromagnetismo muito forte, e a intensidade com que as coisas acontecem, mantendo ali o ritmo certo de cada coisa. Tá? Os boiadeiros, como eles tinham uma responsabilidade muito grande nas mãos, toda aquela boiada que não era deles, muitas vezes já estava encomendada por uma outra pessoa, que a responsabilidade duplicava, tinham que transportar dinheiro, comida, e muitas vezes tinham que saber se defender, lutar, usar armas, fazer comida, se defender, fazer remédio, curativo, socorros, e tomar cuidado para a boiada não estourar. Se estourasse, tinha que saber pôr de volta os pingos nos is, e nas tremas e nos us. Ou melhor, nos is, nos jotas e nas tremas. Nos us, não. Embora que antigamente eu peguei livro que tinha no u, tinha pontinho, tinha trema também. Mas abafa o caso. Então, assim, o dia deles pega bem forte a quarta e a quinta-feira, e nunca foram Exus. Tá? Que isso fique bem claro. Se tivesse sido também, qual o problema? Se tivesse sido, mas não foram. Ah, mas será que não tem umzinho que não foi Exu? Eu não conheço até hoje, mas se existir, que bom. Mas isso não quer dizer que foi porque ele evoluiu de Exu, pulou para boiadeiro. Porque em muitos casos, você vai encontrar Exu com mais luz até que um boiadeiro e que um preto velho. Ou igual. Nunca vi nenhum ter menos luz que nenhuma das entidades da direita. Não é porque está na esquerda que é das trevas. Então, aí tem uma parte aqui que diz: o símbolo dos boiadeiros é o laço e o chicote, que são suas armas espirituais, são verdadeiros mistérios. Laço, chicote, berrante, faca, punhal, corda, facão.
são os instrumentos utilizados como arquétipos e axé para que essas entidades acessem o lado oculto das dimensões e dos mundos. Tá? É muito importante a gente ter esse contato aí com os boiadeiros. Tá? Eles têm muito que ensinar. Por isso, quando o boiadeiro chama a atenção da gente, às vezes é para que a gente exatamente intensifique esse contato com Deus. Porque eles, se não fosse pela fé, eles não tinham conseguido cumprir a missão deles aqui na Terra, não. E nem no plano espiritual. Toda essa força extraordinária que os boiadeiros têm, vem da fé, que é uma coisa extremamente poderosa. Tá? Eles vêm ensinar a gente a não se deixar encurralar pelas falsas necessidades do mundo espiritual. Que você até pode ser individualista sem ser egoísta. Né? E que as preocupações, as desarmonias, os atritos, as doenças, as dificuldades do dia a dia, você vem para aprimorar o seu espírito. É que nós não podemos ter preguiça de se comunicar com Deus. Essa é a forte mensagem aí dos boiadeiros, dentre tantas outras coisas. Eles cortam magia negra, eles lutam contra o mal, eles fazem descarrego, benzimento, ensinam remédio. É uma linha muito boa de se trabalhar. Tá? E as guias deles costumam ser cor laranja também. Agora, me perguntaram também sobre uma outra parte que tem no livro do Rubens, na página 157, as sereias. As sereias são seres que nunca encarnam, são seres naturais, ou seja, vivem no mundo paralelo. São regidas por Iemanjá, Oxum e Nanã. As sereias verdadeiras são seres naturais regidos por Iemanjá. As ondinas, ou antigas sereias, são mais velhas e são regidas por Nanã Buruquê. E aqui fala também, elas têm um poder de limpeza, purificação e descarga de energias negativas, superior a qualquer outras das linhas de trabalho da Umbanda Sagrada. Elas não falam, só emitem um canto, que na verdade é a sonorização de um poderoso mantra aquático, diluidor de energias, vibrações e formas de pensamento que se acumulam dentro dos centros e dos campos vibracionais dos médiuns e dos assistentes. É uma linha poderosa, mas pouco solicitada pelos trabalhos junto à natureza. Aí já me perguntaram, sereia incorpora? Não incorpora. Se vem alguém dizendo que está incorporado numa sereia, provavelmente está com um obsessor se passando ali por sereia. A sereia não incorpora, até porque a estrutura eletromagnética, psíquica e até do nosso aparelho perispirítico é incompatível com uma sereia. Porém, a conexão mental é possível se comunicar através de outras formas. São seres, como eu disse, que evoluem numa dimensão paralela e que geralmente são regidos por Tarimã, que é uma orixá assentada no meio do trono feminino da geração. Claro, pode ter alguma sereia ou outra regida por Oxum, igual diz aqui, por Nanã. Pode, porque lá no mundo delas, elas também têm seus orixás, de padrinhos, madrinhas de coroa, elas têm o direito de escolher quem elas querem colocar de frente. E aí, para atuarem em determinadas falanges espirituais, elas são ungidas à direita de um determinado trono, um trono que predomina na coroa delas, igual um espírito como eu e você. Nesse ponto, a lei é igual para todos, em qualquer quadrante do universo. Porém, dizer que elas são regidas só por Iemanjá, Oxum e Nanã é complicado. Já se pensou assim antigamente, mas isso também já foi reformado. Mas está dizendo que o Hermes Trilhope não sabe o que fala. Não, ele sabe o que ele fala, a partir da realidade que ele aprendeu. Como eu falei, uma pessoa, por mais esclarecida que seja, como o mestre Rubens, e por mais inteligente que seja, é um homem ou uma mulher de seu tempo. E ele vem de uma formação de tal época que se ensinava as coisas assim. E se você pegar, por exemplo, um professor de filosofia formado hoje, 2025, e um que se formou nos anos 70, a opinião que eles têm sobre o mesmo pensador e o jeito até de ensinar a filosofia são diferentes, porque eles vêm de épocas diferentes. Por mais que sejam pessoas consideradas inteligentíssimas, são pessoas do seu tempo.
o de hoje é fruto da temporalidade de hoje, do contexto atual de hoje, e o dos anos 70, dentro do seu contexto. E a gente precisa respeitar isso. Então não é que estava errado. Sim, tinha sereia e tem regida por Iemanjá ou Xuinanã. Igual, por exemplo, as ondinas. As ondinas, antigamente falava-se muito assim, das sereias, nereidas e eneidas. Todas são sereias, na verdade. Todas são sereias. É que o que muda são o grupo que elas pertencem. Tem sereia que elas são consideradas, por exemplo, é um termo meio tosco, falar sereia genérica, mas assim, elas não têm nenhuma particularidade mitológica. Então, você vê aquela forma ali, meio mulher, meio peixe, como também tem os sereios, tá? Tem sereio masculino, se é que não sabem, eu já vi em desdobramento espiritual, tá? Tem os sereios. Então, seja a sereia ou o sereio, se não fizer parte de nenhuma legião, vai ser considerada genericamente uma sereia ou um sereio. Já no caso das nereidas e eneidas e ondinas, elas faziam parte de legiões, que era a legião das eneidas, a legião das ondinas, a legião das nereidas. Entendeu? Não tem, por exemplo, o caboclo girassol? Não tem o caboclo sete flechas? Por quê? Porque ele pertence à legião dos girassóis. Ele pertence à legião dos sete flechas. Uma sereia que se manifestava como ondina, ela pertencia a uma linha de trabalho específico de sereia chamada ondina. As eneidas, uma linha de trabalho chamada eneida. As nereidas, uma linha de trabalho chamada nereida. As que não se identificavam em nenhuma dessas linhas de trabalho eram apenas chamadas de sereias, como são. Então trata-se de linhas de trabalho, legiões. Que fique claro isso aí. Mas é de água doce ou água salgada? Tem ondina. É difícil ter ondina de água nereidas e eneidas eu já vi de água doce. Agora, geralmente as ondinas são geralmente do mar. Geralmente são de água salgada, especificamente entidades de água salgada. Bom, gente, espero ter esclarecido alguma coisa, tá? E que fiquem atentos a essa questão da conexão com o sagrado. Você é luz, você já tem tudo, você já é tudo. Você só precisa ter consciência dessa sua conexão inquebrável com o sagrado e de que você não precisa de uma religião para chegar a Deus. Você precisa ter consciência de que essa ligação nunca foi quebrada. E você faz isso através do estudo, da caridade, da oração, da meditação, da interiorização. Tá bom? Muita paz e muita luz. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe abençoe com muita proteção e axé. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.